No Evangelho de Lucas, no capítulo 24, eu quero começar a leitura a partir do verso 13, que diz assim: Eis que no mesmo dia iam dois dos seus discípulos para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que haviam sucedido, e aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e andava com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Respondendo um deles, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E Jesus lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante do povo, e também como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobretudo, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim conforme as mulheres haviam dito, porém a ele mesmo não viram. E ele lhes disse: Honestos e tardos de coração para crer em tudo que os profetas lhes disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando então por Moisés e por todos os profetas, Jesus explicava a eles o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo: Não, fica conosco, porque já é tarde, já declina o dia. Então Jesus entra para ficar com eles, e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e lhes deu. Então abriram-se-lhe os olhos e o conheceram, e imediatamente ele desapareceu. E diziam um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho ele nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados ali os outros 11 discípulos, os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou, verdadeiramente o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Amém. Pai, obrigado por essa noite tão gloriosa. Obrigado, Senhor, por esse culto de celebração da Páscoa. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de compartilhar e de ouvir e de nos alimentar deste Evangelho das boas novas do Senhor, das boas novas da ressurreição, da certeza da salvação e da vida eterna por meio de Cristo Jesus. Tudo isso oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu creio que essa é uma das histórias talvez mais conhecidas de todo cristão. Todo aquele que se diz crente, por certo já ouviu a história de Emaús. A história de dois discípulos que caminham nessa estrada a 7 milhas de distância noroeste de Jerusalém, e eles estão ali confabulando, mas a história dos discípulos desses dois começa muito antes do que essa narrativa do capítulo 24 de Lucas. Começa exatamente no dia em que o próprio mestre, de acordo com Marcos, sai a escolher para si 12 discípulos, os quais o evangelista Marcos registra no capítulo 3, verso 14, e ele mesmo fez para si e chamou 12 para que caminhassem com ele. Quer dizer que Jesus saiu a procurar certa feita homens para que pudessem estar com ele, e começou ali a comissionar os 12 primeiros, que começariam uma série de outros discípulos e discípulos para que caminhassem com ele. Mas ele não os chamou simplesmente para que eles deixassem os seus postos, deixassem as redes, sem ter um plano específico. Na verdade, Jesus tinha uma estratégia, tinha um plano para cada um deles, tinha uma proposta de vida. Vocês andarão comigo e farão tudo comigo,
Comerão comigo, andarão comigo, aprenderão de mim. O plano é esse: vocês estarão comigo e eu estarei com vocês para sempre. E assim foi. Eles aprenderam a lição, começaram a caminhar com Jesus. Os discípulos formaram outros discípulos. E agora uma série deles, diz a palavra, começaram a seguir a Jesus e observar a Jesus. Os seus discípulos, sobretudo, foram testemunhas oculares das grandes obras dele na terra. Começaram a caminhar e ali foram testemunhas dos seus milagres, dos seus ensinamentos, das suas palavras. Estiveram com ele quando ele pregou o primeiro sermão, o sermão da montanha. Alguns dos discípulos estiveram quando ele realizou o seu primeiro milagre, o milagre da multiplicação da água em vinho, numa oportunidade de um casamento que acontecera em Caná da Galileia, segundo João capítulo 2, verso 1. Eles estiveram com ele quando um oficial aparece desesperado, dizendo: por favor, ouvimos falar que tu és homem de promessas e de bons atos, por favor venha comigo, porque o meu filho está padecendo, está morrendo. E viram Jesus à distância dizer para este oficial: nem preciso ir para Cafarnaum, porque o teu filho vive. Eles estavam abismados com o poder desse homem, testemunharam ele na sinagoga várias vezes, inclusive um dia em que ele falava com autoridade na sinagoga, e entre eles um endemoniado se manifesta, e Jesus, com a maior autoridade e em paz, diz para o endemoniado e a todos aqueles demônios: saia e deixe esse homem em paz. Eles começaram a se tornar testemunhas oculares das grandes coisas, inclusive de um dia quando estavam no barco caminhando com ele, e uma onda forte começa agora a agitar o barco, e agora ondas e ondas fortes, a ponto de o barco quase ir a pique, e numa calma, numa tranquilidade sui generis, Jesus simplesmente olha para as ondas e diz: aquieta-te, mar. Eles, espantados, dizem uns para os outros: quem é esse homem que até as ondas e os ventos lhe obedecem? Eles estavam pasmados com tantos milagres. Eles acompanharam o dia em que Jesus caminhava curando cegos, coxos. Eles estavam ali dia após dia comendo, celebrando e vendo aquele que tinha o poder nas mãos, aquele que com uma palavra fazia com que o mar lhe obedecesse. Eles foram testemunhas de uma noite inimaginável, quando a sogra de Pedro está enferma e Jesus com uma palavra lhe cura, e naquela mesma noite sai fazendo outros tantos milagres, curando tantos outros enfermos. Eles estiveram com ele quando uma certa feita a multidão estava com fome, e ele pega apenas alguns pães e peixes e ali alimenta mais de 5.000 homens, fora as suas esposas e filhos. Acompanharam sem dúvida ele realizando a cura entre os 10 leprosos, ressuscitando a Lázaro. E o evangelista João descreve no capítulo 20 e 30, muitos e muitos outros sinais foram realizados na presença dos seus discípulos, que não estão contidos neste livro. Eles estavam assim com seus olhos simplesmente fartos de tantos milagres, de tantas coisas. E eles sabiam que ele era o Messias, tinham a certeza de que esse era o escolhido de Deus. Afinal, ele mesmo estava avisando o tempo todo: eu vim e o meu reino será afirmado na terra. E agora então, quando ele diz na semana da Páscoa, no domingo de Ramos: eu vou para Jerusalém, esses homens agarraram nele e falaram: é agora. Chegou a hora onde toda injustiça de Roma, toda diferença política, toda injustiça social vai acabar. O Senhor Jesus, o Messias, estará com a gente. Ele vai instituir o reino de Deus na terra. Tinha até alguns que, com uma característica um pouco mais materialista ainda, com uma visão limitada, diziam: e quem é que vai sentar do lado dele, hein? Eu quero que seja eu. Ele vai instituir o reino, vai receber um trono. Quando Jesus então propôs no primeiro domingo, quando nós chamamos de domingo de Ramos, diz a história e a Bíblia que todos ali abanavam ele com palmas, cantando hosanas ao rei. Eles estavam convictos de que aquele momento seria a virada total. Ele poria a ordem na casa, os romanos se dobrariam diante do seu joelho, todos diriam: chegou o rei. Eles entraram com ele. Entraram com toda a certeza do mundo, acompanharam a sua via até Jerusalém, do lado, todo imponentes, todos felizes, contentes, porque afinal de contas havia chegado o reino de Deus. Mas então diz o texto, que depois, na quinta-feira, ele senta com seus discípulos, estava com um papo um tanto estranho.
um papo que eles não entenderam muito. Ele começa a partir o pão e diz: olha, é chegado o reino do meu Pai, eu vou cumprir a vontade de Deus. Alguns de vocês não entendem o que eu vou fazer agora, mas eu estou preparado para aquilo que Deus me comissionou. Alguns estavam pensando, sentados à mesa: que negócio é esse? Como não estamos preparados? Nós vamos detonar essa Roma, Senhor Jesus. Estamos com o Senhor para o que der e é. E diz o texto então que ele partiu o pão e deu, sabendo que um deles já o iria trair, falou assim: olha, aquilo que você tem que fazer, faz-o depressa. Ele vira para o Pedro, um dos seus discípulos, e diz: olha, esta noite antes que o galo cante, tu me negarás, Pedro. Pedro não está entendendo nada, os discípulos não têm a ideia clara do que vai acontecer, mas na sexta-feira, que ele havia predito e sabia que iria acontecer, de fato aconteceu. Pilatos determina que o povo escolhesse entre eles ou um preso que estava lá, o Barrabás. E a multidão ovaciona Barrabás, diz: deixa ele, queremos que seja preso e eliminado este outro, esse tal de Jesus. Os seus discípulos não entendem mais nada, estão confusos. Afinal de contas, eles estavam certos de que ele chegaria ali e teria um trono, mas ao invés de um trono, o que ele recebe? Uma sentença cruel. Não simplesmente seria morto, mas seria morto da pior maneira possível, uma morte vexatória, uma coisa vergonhosa. Ele seria condenado como o pior dos homens, morte de cruz. Os discípulos agora estão mais assustados do que nunca, porque afinal de contas, se os romanos vieram atrás daquele que eles achavam que era o Senhor, o Salvador, fariam o mesmo com eles. Eles se escondem, cada um está num canto. Jesus é crucificado agora, e aí Jesus é colocado sobre a cruz. Ele chora, diz a palavra que ele verte gotas de sangue. Seus discípulos estão mais do que confusos. O sábado, chamado sábado de aleluia, é um sábado de confusão, de silêncio total. Ninguém ousara abrir a boca. Já era o segundo dia, e todo aquele plano que eles imaginavam havia ido por terra. Os discípulos confusos e nada de Jesus. Então chega a manhã de domingo, e duas das mulheres, Maria Madalena e algumas outras que ali estavam, resolvem ir até a tumba onde os romanos haviam selado, guardando o corpo de Jesus. Para a surpresa delas, elas chegam lá, e diz o texto, talvez levando algumas flores, talvez muito triste, chegam ali assustados, percebem que a tumba está aberta, a pedra que removia, que selava, estava removida e não havia corpo nenhum. Elas estranham, porque a ideia que elas tinham é que alguém havia roubado o corpo de Jesus, o que seria muito comum, simplesmente para dizer: não queremos nem história desse homem. Ele não é digno de ter nenhuma morte como os romanos. Mas elas estão chorando, e ouvem alguém que elas pensam ser simplesmente um jardineiro que cuidava do espaço, dizendo a elas: por que procurais aqui aquele que não está mais aqui? Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Elas acham estranho, mas de qualquer forma estão contentes e confusas ao mesmo tempo. Não está aqui aquele que vive? Elas saem para dizer aos discípulos, alguns deles estão no mar da Galileia pescando. Diz o texto que o próprio anjo avisa a Pedro que era para estar ali. Elas saem anunciando, mas eles não encontram o corpo. E a verdade é, essa notícia em nada os ajudou, simplesmente os deixou mais confusos. Eles não entendiam o que estava acontecendo. E é nesse momento de desespero, de desgosto, que entra o texto que acabamos de ler. Diz que 2 desses discípulos já estavam de caminho de volta para casa. 2 desses discípulos agora tomavam as suas malinhas nas costas e diziam no caminho: pois é, que tolice a nossa. Pensávamos que seria ele, aquele que viria reunir Israel. Estavam no caminho, uma estrada chamada Estrada de Emaús, com destino à sua casa. E de repente, nessa caminhada deles de volta, diz o texto que eles estavam discutindo entre si, quando de repente um estrangeiro aparece. Uma terceira personagem simplesmente aparece no meio deles e começa a perguntar a eles: do que vocês estão falando, hein? Os 2 discípulos param, olham para ele e dizem: és tu um estrangeiro em Jerusalém que não sabe das últimas notícias? Você é o único que não sabe o que se passa aqui nesses últimos dias? Esse estrangeiro que era Jesus, no caminho, pergunta ainda para eles: que notícias são essas? Os 2 quase morrem. Está de brincadeira? Como quais? Que Jesus, o Senhor, e como
e acabaram com ele, e hoje já é o terceiro dia e nada aconteceu. Algumas das nossas mulheres foram até o sepulcro, mas também não acharam nada. Simplesmente não há mais esperança. A Bíblia diz que eles caminham e esse estrangeiro está falando com eles, mas eles não se dão conta. E então, no momento da estrada, Jesus olha para eles e diz assim, sem que eles o reconheçam: ó tolos, necios de coração, por que vocês ainda não entendem que deveria se cumprir todas as Escrituras? E falando acerca de si mesmo, diz o texto, Jesus começa a falar do Antigo Testamento, a falar sobre algumas coisas que apontavam exatamente para a morte e ressurreição, e diz para eles: era necessário que tudo isso acontecesse para que ele revivesse. Quando chega já no finalzinho da tarde, eles estão próximos à casa dos dois discípulos, e esse viajante faz com que vá embora, faz com que já vá passar direto, e os dois discípulos dizem: por favor, moço, já está ficando tarde, dá uma olhada, já está escuro, não vai embora não, entra, toma um cafezinho, vou passar um pão de queijo, fica com a gente só mais um pouquinho. E então ele entra, e diz o texto que agora ele entra, e eles estão assim, querendo ouvir mais dele. E agora, diante da mesa, esse estrangeiro se torna um host, pega o pão e parte. E nesse momento, diz o texto que os seus olhos se abrem, caem como se fossem escamas, e eles reconhecem no estrangeiro a própria presença de Deus. Era Jesus. Ele parte o pão, dá-lhes de comer, pega do cálice e desaparece. E os seus corações agora estão ardendo de fogo, e eles olham para o outro como se dissesse assim: todo o nosso percurso era ele que estava aqui. O outro respondeu: e não é que meu coração estava ardendo de paixão, enquanto ele nos esclarecia todas as Escrituras. Ele falava com a gente, ele não estava se dando conta que era ele. Jesus já havia desaparecido, mas diz o texto que imediatamente eles voltam pelo caminho de Emaús para dizer para os outros 11 que estão abatidos e entristecidos lá em Jerusalém. Ele chega para eles e diz: gente, a história das mulheres é verdadeira, ele vive e apareceu para a gente ali agora há pouco. Tenho uma coisa para falar com vocês nessa noite, diante desse texto. Todos esses fatos me fazem pensar que a história de Emaús é também a nossa história, e o caminho, essa estrada, é a minha estrada e a sua estrada, que sob uma perspectiva análoga, de uma forma semelhante, uma metáfora, é o caminho que nós percorremos muitas vezes sem poder identificar algumas coisas sobre as quais eu gostaria de falar nessa noite. É esse caminho de Emaús, é o caminho em que Jesus está, e muitas vezes eu e você não percebemos. Ou seja, é o caminho que, assim como os discípulos, nós percorremos muitas vezes na nossa vida, nas diferentes estradas, das diferentes formas, por os diferentes sentidos, sem perceber que Ele está ali ao nosso lado, porque esse caminho é o caminho do companheirismo divino, da promessa daquele que fez esta mesma promessa, dizendo: estarei com vocês todos os dias da vossa vida. Esse caminho de Emaús é o caminho que cada um de nós faz na 280, na 101, no caminho de casa para o supermercado, no caminho do banheiro para a cozinha. É o caminho que você faz para qualquer lugar, sem às vezes perceber que aquele que prometeu que estaria com você está com você. E às vezes a gente não consegue, porque assim como os discípulos, os nossos olhos muitas vezes não reconhecem a Ele. Esse é um caminho interessante, porque muitas vezes acontece que assim, justamente como eles, esperamos ver a Jesus da forma que nós queremos vê-lo. Pensamos que Ele deve aparecer para a gente ou se manifestar numa forma que nós conhecemos. Dizemos: não, se Jesus aparecer para mim, tem que ser da maneira com que eu concebo. Os próprios discípulos não entendiam que Jesus é o Senhor da história e do tempo. Eles não entendiam que Jesus não é uma figura banal e manipulável, não era simplesmente para aparecer da maneira que eles concebiam, nos padrões, no tempo e da forma que eles queriam. Mas Jesus é muito maior do que isso tudo. Ele está lá para aparecer da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer. E por isso mesmo vai aqui o meu primeiro convite e reflexão.
É preciso que os nossos olhos sejam abertos, porque é isso que diz o texto: seus olhos estavam fechados e não percebiam que aquele que era estranho estava ali, mas era o próprio Deus encarnado do lado deles e eles não viam. Portanto, a mensagem é fácil, é clara. Muitas vezes aquilo que é irreconhecível por você, aquilo que às vezes parece extremamente estranho aos teus olhos, pode ser a própria manifestação de Deus ao seu lado. Aquilo que você não conhece, não identifica, e muitas vezes você olha e fala: que coisa estranha, pode ser o próprio Jesus ali. Isso às vezes no dia a dia é interessante, porque às vezes a gente não reconhece que Jesus pode estar na tempestade, Jesus pode estar num conflito. É muito comum a gente dizer: imagina, como é que Deus pode estar no meio de uma confusão como essa? Se fosse Deus que estivesse ao meu lado, não estava esse terremoto todo em casa. Mas a Bíblia diz que muitas vezes Deus pode estar exatamente no meio do terremoto. Pode ser que esse terremoto lá na frente você venha entender: Deus permitiu isso para que eu conhecesse Jesus. Pode ser que às vezes num acidente, numa perda, numa morte, numa tristeza, num momento de agonia, você diga: como é que pode ser Jesus manifestado nisso? Isso é uma coisa muito estranha para mim. Por que aconteceu essa coisa estranha na minha vida? E você diz: jamais. É porque os teus olhos ainda estão fechados e não pode perceber que aquilo ainda é a obra de Deus para que você o reconheça ali na frente. É interessante que, sobretudo, o caminho de Emaús trata-se exatamente desse desafio de olhar e de reconhecer, ou pelo menos ter a oportunidade de dialogar com aquilo que nos é estranho. Escute aqui uma coisa, preste bem atenção: trata-se da abertura para a conversa do desconhecido, trata-se da disposição de poder pelo menos ouvir o diferente. É que justamente nesse caminhar também com Deus, nós temos a oportunidade de abrir o nosso coração para crer no impossível, para crer que Deus sabe todas as coisas, nessa abertura para o sobrenatural, porque muitas vezes nós caminhamos falando assim: mas eu não entendo Deus, eu não entendo, eu não vejo Deus. Aceite caminhar com Ele, porque muitas coisas nossos olhos ainda são cegos para ver, mas Deus está no controle, no caminho. A segunda coisa que eu quero compartilhar é que esse caminho de Emaús é o caminho em que Jesus é sempre o portador das últimas notícias. Ou seja, Jesus faz uma pergunta que parece até idiota aos ouvidos desses homens. A pergunta de Jesus parece realmente assim como um cara que veio do espaço. Sabe aqueles caras que às vezes tem no meio da gente, que parece que sempre cai do espaço assim, ele faz uma pergunta que não tem nada a ver. Jesus parecia aos olhos desses homens um grande alienado. Afinal de contas, eles estão caminhando entristecidos e Jesus pergunta: ei, o que é que vocês estão falando? Do que vocês estão tratando? Eu penso nisso da seguinte forma: imagine vocês, 11 de setembro, uma das maiores tragédias aconteceu nesse país. Eu lembro de estar no Brasil, almoçando num restaurante com meu pai, olhando numa televisão ao vivo a manchete do incidente do World Trade Center, quando os terroristas vêm e explodem. Sinceramente, eu pensei estar vendo ali um novo filme, um trailer de um filme. Isso é o que me pareceu. Sentado, eu que gostava muito de assistir filme, eu olhava e falava assim: esse vai ser bom, esse filme vai ser fantástico. Aí eu estou olhando lá e vejo que a reportagem era ao vivo. Agora você imagina o quanto isso impactou o mundo. Não foi os Estados Unidos, o mundo inteiro sabia. Imagine qual seria a conversa de Nova York no dia seguinte, na quarta-feira, dia 12. O que você acha que eles estavam falando no dia 12, na quarta-feira, em plena Quinta Avenida? Imagina que você é um nova-iorquino, está caminhando com o seu amigo, e alguém para atrás de você e diz assim: ei, gente, que cara triste é essa? Levanta a pensar, o que é isso? Por que vocês estão conversando? Qual é a tua tendência? O seu alienado? Do que vocês acham que a gente está falando aqui? Só você não sabe o que aconteceu? Não pode ser verdade, você não sabe o que...
Não é verdade? Eu pergunto a você, qual você acha que foi a reação dos discípulos quando Jesus perguntou? O que vocês estão falando? Como assim? O que nós estamos falando? Olha a resposta dos discípulos para Jesus. És tu apenas um visitante em Jerusalém, não sabe das coisas que se passam por aqui? Jesus ainda faz uma pergunta que parece a tripla idiotice. Quais? Que coisa? O que vocês estão falando? E os discípulos respondem: como que coisa? Da forma com que a gente esperava que ele fosse nos remir, e como nós esperávamos e aguardávamos ansiosamente que ele fosse remir Israel, e de como as nossas autoridades acabaram com ele, colocaram ele na cruz. E se não fosse bastante, hoje já é o terceiro dia e nada aconteceu, não vimos mais nada. É bem verdade que as mulheres foram de manhã lá, mas isso só confundiu mais a nossa cabeça. Qual era a mensagem que eles estavam dizendo a ele? Por certo, ele não era o que nós pensávamos que ele era. Nós caminhamos, vimos os milagres, mas fomos enganados. Nós pensávamos que ele seria aquele que ia redimir a Israel, remir Israel. Nós pensávamos que era ele que ia pôr um fim nisso. Mas já é o terceiro dia e nada aconteceu. Ele não era quem a gente pensava que era. E Jesus está dizendo para eles agora: seus tolos de coração, seus nécios, como vocês são cabeça dura, não era necessário que isso se cumprisse. E então diz agora o texto que Jesus começa a fazer uma grande pregação para eles, começando lá em Gênesis. Jesus prega para eles o Antigo Testamento, provavelmente conhecendo lá da queda da humanidade, dizendo como a serpente parecia ter logrado o seu intento. E Jesus começa lá dizendo, e lembre-se da palavra de Gênesis 3,15, quando dizia: eu porei inimizade entre ti e a mulher, e a sua semente, mas a semente desta mulher ferirá a cabeça dele e ferirá-lhe ao calcanhar. Eles começaram a ouvir, era verdade, tem uma profecia dessa lá. Talvez Jesus, começando lá no Antigo Testamento, pregando só para essa congregação de 2 pessoas, começou a falar da vida de Abraão e como ele deveria ter sacrificado o seu único filho, mas Deus, na sua providência, não permitiu que Abraão sacrificasse, mas estava dizendo, aquele lá era um protótipo, era um sinal daquilo que aconteceria, porque Deus, embora tenha poupado o filho de Abraão, não pouparia o seu próprio filho. E seguindo, talvez tenha falado para eles, para aqueles 2, Jesus tenha pregado para eles, lembrando lá nas Escrituras, a saída do êxodo do Egito, da Páscoa que celebrara, do sangue na porta, e que através com o sangue eles tinham vida, e os primogênitos não morriam. E os seus corações começaram a se aquecer. Provavelmente Jesus lhes falou sobre a grande serpente de bronze de Moisés, quando ele levantou, e todo aquele que olhava para ela recebia vida eterna. Talvez Jesus tivesse falado sobre o servo sofredor nas passagens de Isaías, contando como a nação havia sido levada para o exílio e trazida de volta para uma nova Jerusalém, que era o símbolo maior da redenção e que apontava para a ressurreição dele. Ao falar sobre as antigas Escrituras, seus corações começaram a ficar aquecidos e eles começaram a ouvir: é verdade, era preciso que tudo isso acontecesse. Tudo isso que esse homem, esse estranho está falando, aponta para o fato de que alguma coisa realmente devia ter acontecido, ainda que parecesse uma tragédia. O que isso tem a ver? Jesus estava ensinando a eles que ele tem as últimas palavras. Jesus estava dizendo que o que eles estavam olhando ainda era um fato passado. Eles estavam olhando ainda para as notícias do Diário Popular da sexta-feira, da tragédia do sangue da sexta. Eles estavam com seus olhos no Diário de Jerusalém de sábado, que dizia: morreu e acabou e está enterrado. Eles olharam até mesmo para o Folha de Tel Aviv, lá do domingo de manhã, e olhavam ali a notícia: e agora, para piorar, o corpo do cara foi roubado, sumiu. Mas Jesus falou assim: vocês estão olhando o papel errado. O jornal de vocês é passado, porque o jornal que eu vos anuncio é que eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Se nós pudéssemos usar na linguagem de Jesus do tempo antigo, não no alfabeto grego, que alfa e ômega tem a ver com o alfabeto grego, mas falando do alfabeto hebraico, ele é o Aleph e o Tav. E sabendo que cada letra no alfabeto hebraico significa e corresponde a uma figura, o mais interessante de tudo é dizer que o Aleph tem o significado de um touro, e o Of tem o significado de uma cruz, de um animal que fora morto, que fora entregue.
O Tav e o Aleph significa que ele, há uma simbologia de que ele é o princípio e o fim, aquele que se entrega na própria cruz, porque a última resposta lhe pertence. Talvez você esteja se perguntando: o que isso tem a ver comigo, pastor? Olhe para mim um instante. Talvez a palavra do médico para você parecia ser a última. Talvez a palavra do doutor, que é um conhecedor, disse para você que você não ia passar 2 meses, 3 meses. Mas a palavra daquele que tem a última palavra, talvez não seja essa para você. Talvez o seu terapeuta disse para você: não dá mais, chegou o fim. Mas a palavra daquele que tem a última palavra, talvez não seja essa. Talvez a palavra do conselheiro seja: não dê mais chance para esse relacionamento. Mas a palavra de Deus talvez não seja essa para você. Deus tem a última palavra. Ainda que o homem diga não, se Deus quiser, Ele tem o poder para ressuscitar. Ele tem o poder para fazer. Se você já me conhece, você que me conhece, sabe do meu próprio testemunho de vida, quando toda a equipe médica diz: ele não vai mais viver. E se viver, vai ser com problemas mentais, que eu sei que tem gente que duvida até hoje que eu não tenho, mas a verdade é que Deus disse para o meu pai, para a minha mãe, naquele hospital, aos 6 meses de idade, toda a equipe médica e profissional disse que não há chance de vida para essa criança. Mas eu sou o Senhor e eu já estou aqui. Talvez muitas situações da nossa vida pareçam dizer não dá mais. Mas a estrada de mãos é a estrada que diz que Deus, o Senhor, tem a última palavra. Ele é o Aleph e o Tav. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e o fim. Os discípulos estavam pensando: já é o 3º dia, nosso coração não tem mais esperança. E Jesus estava dizendo: que tolice de vocês, eu tenho a última palavra. A morte não pôde lhe conter, foi a ressurreição a última palavra. Eu quero terminar essa reflexão dizendo que é justamente nesse caminho em que nós vemos Jesus se revelando a nós. É justamente nesse momento em que o nosso caminho é mudado, que Jesus, diante da mesa, do partir do pão, se revela e diz: deixa-me fazer conhecido por vocês. Em outras palavras, ele fingiu que ia passar direto da casa. Ele simplesmente falou para o pessoal: olha, tá bom, agora tem que continuar aí, tem que seguir a rota. E eles falaram para ele: de jeito nenhum, fica mais um pouquinho só com a gente, vou passar um cafezinho fresquinho agora mesmo, Senhor. Fica aqui com a gente. E que horas que os olhos deles são abertos? Isso que Jesus pegou o pão. E ao pegar o pão, partir. Foi no partir do pão. Alguns teólogos se perguntam: o que teria acontecido? Será que eles perceberam as mãos que eles conheciam tão bem, porque viram aquelas mãos realizar milagres e milagres? Viram aquelas mãos partir o pão por várias vezes? Teria sido a marca dos cravos ali que fizeram com que eles reconhecessem? Teria sido a forma com a qual ele pegava o pão que eles reconheceram? Mas nós nos perguntamos: durante todo o caminho eles não perceberam também as marcas das mãos? Se for a maneira dele falar, não reconheceram durante todo o caminhar? Por que os seus olhos se abriram naquele momento? Seria simplesmente o tempo de Deus? Não há uma resposta específica, a não ser uma única coisa, que é exatamente de partir do pão, no comer juntos, que ele se manifesta e os nossos olhos se abrem. Esta teologia ninguém pode tirar desse capítulo 24 de Lucas. E onde isso nos leva? O fato de que, diante dele, somos todos iguais. E se aprendemos a comer dele, porque o pão representa exatamente isso, ele se doando a nós, o seu corpo e o seu sangue, vertido na cruz por mim e por você. Então os nossos olhos serão abertos. O conhecimento, a oportunidade de ver a Deus, de enxergar a Deus, está na comunhão uns com os outros. Por isso mesmo a igreja é tão importante. Por isso ficar aqui é tão importante. Por isso estar juntos aqui é importante, porque Ele deu a vida pela sua igreja.
Hoje a grande tendência do homem é viver cada vez mais em si mesmado, talvez até mesmo retirado. Por que eu preciso da igreja? Se eu até precisar, eu posso ler sozinho a Bíblia lá em casa. Não foi para isso que ele morreu. Não é para fazer de nós igrejas individualizadas. Não é para que cada um esteja retirado no seu lugar. É para que no momento da comunhão, no partir do pão, nós possamos ter os nossos olhos abertos. Que é nesse partir, nessa comunhão, que nós estamos cumprindo com o propósito dele para nós. Eu vim para que seja em mim, eu e vocês em mim.